Fala pessoal, Ricardo na área, hoje sabadão, dia frio em São Paulo, né? Uma friaca danada, essa semana aí marcou 40 graus de temperatura, hoje tá marcando sensação de uns 14 aí, tá bem frio para quem tá em São Paulo, né? Mas tá valendo, amanhã tem São Paulo e Cuiabá no Morumbi, 18h30, jogo importante pro São Paulo para afastar, né, essa posição de 10º lugar, aí o São Paulo precisa subir na tabela, é bacana ver o time jogar lá na posição na tabela, na parte de cima, né? Terceiro, quarto lugar, disputando ali. Esse ano que é um campeonato bem disputado. Tive ali, tá, né? O Botafogo tinha disparado, o Palmeiras passou. Então tá um campeonato legal de disputar. O São Paulo poderia estar ali, né? Lutando ali em cima, ali, se não fosse alguns resultados negativos. A gente sabe que o São Paulo priorizou Copas, mas mesmo assim espero que o São Paulo, com esse planejamento aí, esteja focando também o brasileiro, que é importantíssimo, né? O brasileiro é um campeonato muito importante, São Paulo não pode deixar de lado, então o ano que vem precisa montar um plantel, já falei várias vezes isso aí, para 38 rodadas, para jogar bem o brasileiro e jogar bem as Copas, né? Nós vamos falar sobre isso aí, quero falar também sobre o Gabriel Neves, né? Vamos falar também aí sobre o Lucas que deu uma entregada aí essa semana, hein, galera? Deu uma entrevista aí para um jornal inglês aí. Nós vamos falar, ele deu uma entregada no futuro dele aí. Quero falar sobre isso aí. Vamos falar também de um plano B, de um jogador, um centroavante aí que o São Paulo está de olho. E também sobre o campeonato feminino, né? A final aí do campeonato feminino, que vai ser entre Corinthians e São Paulo. Jogo amanhã, São Paulo joga pelo empate. E São Paulo e Palmeiras, né? O São Paulo perdeu hoje do Palmeiras o campeonato sub-20 paulista. Nós vamos falar tudo isso aí. Então queria pedir para você que é inscrito aí, deixar aquele like pra gente, saiba que você faz muita diferença, você que tem comentado, tem participado de alguma forma aqui, e você que não é inscrito, se inscreve no canal. Pessoal, São Paulo e Cuiabá amanhã, 18h30 no Morumbi, jogo importante, Cuiabá é um time complicado, né? Já complicou para alguns outros times aí, jogou bem contra o Botafogo, então é um time difícil, como todos os outros times são, né? Time da Série A são times que complicam, a gente vê o Cruzeiro aí, o próprio Curitiba, são times difíceis, não tem jogo fácil não. Então amanhã o São Paulo precisa jogar bola para ganhar. E a escalação do São Paulo, possível escalação do São Paulo, né? Já que o São Paulo tem alguns desfalques, Rafinha, Beraldo, Diego Costa, Gabriel Neves, que foi expulso contra o Fluminense, não jogam. O São Paulo deve começar com o Rafael, Natan, Arboleda, Alan Franco. Acho que o Alan Franco deve jogar no lugar do Ferrarese. O Alan Franco, que cresceu muito, é um jogador, falei ontem, né? É um jogador de grupo, é um jogador importante, tem muito a questão do tempo de bola dele é muito boa, principalmente no ataque, mas o Ferrarese também é bom jogador, né? Da seleção venezuelana, é um jogador, o São Paulo está bem servido de zagueiros, né? Mas é importante aí o Alan Franco e o Ferrarese. Se o Dorival quiser dar ritmo de jogo para o Ferrarese também, vai ser bom. O Caio Paulista, o Pablo Maia e o Alisson, o Wellington Rato, que o Dorival é fanzaço, né? O Wellington Rato o Dorival adora ele, né? É um jogador que... Cara, o Wellington Rato é bom jogador, ele ajudou muito o São Paulo, fez o gol lá contra o Corinthians, fez alguns gols importantes, aí fez o gol contra o Ituano na Copa do Brasil, né? Acho o Wellington Rato... o São Paulo não pode se desfazer dele, né? Não deve vender, não é tão fácil assim achar jogador que se adapta ao clube, mas eu acho que, né, o Dorival precisa arrumar um jeito aí de colocar o Ramos Rodrigues com o Lucas para jogar, deixar um time mais leve, menos pragmático, deixar um time mais agressivo no ataque, né? Vamos ver, 2024 aí, espero que o Dorival tenha aí uma variação tática diferente para a gente poder ver o São Paulo um pouco diferente, né? Aí, ó, Michel Araújo, o Ramos Rodrigues e o Luciano, esse deve ser o time do São Paulo, né? O Ramos Rodrigues e o Luciano é que é difícil ver jogar junto, espero que o Dorival coloque. O Luciano, que jogou bem contra o Fluminense, dentro das possibilidades, e o Ramos Rodrigues, que é o nosso 10, não pode sair do time, né? O Dorival precisa colocar o Ramos Rodrigues para jogar, para fazer a diferença, é o jogador que faz diferença junto com o Lucas. Já falamos bastante disso aí.
Aliás, falando do Lucas, galera, o Lucas que essa semana aí deu uma entregada, né? Deu uma entrevista aí pro The Guardian, um jornal inglês, e ele falou o seguinte, ele foi perguntado sobre seleção brasileira, e ele falou o seguinte, que ele jogando no Brasil, voltando a jogar no Brasil pelo São Paulo, existe uma chance maior dele ser convocado para a seleção brasileira, e a seleção brasileira nunca saiu da cabeça dele, que é um foco, é um objetivo dele jogar na seleção. Então aí ele deixou entre linhas aí, né, dizendo praticamente assim, ó, voltei para o Brasil, quero continuar no São Paulo e quero ser convocado para a seleção brasileira. Então, como eu já falei aqui, né, eu acredito muito que o Lucas vai ficar em 2024, principalmente aí, né, ele que ajudou a indicar o Luiz Gustavo, ajudou a falar, né, dar dicas sobre algum jogador que seria possível o São Paulo encontrar no mercado aí, e ele deu a dica do Luiz Gustavo, o Luiz Gustavo que realmente fechou com o São Paulo, deve ser apresentado aí nos próximos dias, São Paulo que está esperando aí também o final do campeonato para negociar outros mais jogadores aí, né, que o pessoal fala que deu uma esfriada sobre Martínez e o Emmanuel Martínez do América e o Ferreirinha, mas São Paulo continua negociações, aí deve fechar alguma coisa aí para o finalzinho de campeonato aí, começo de final do Campeonato Brasileiro, né? Deve fechar sim com esses jogadores aí. Acredito muito que o Rui Costa está costurando essas contratações aí. Por falar em contratações, o Gabriel Neves é um jogador que infelizmente perdeu o estímulo, né? Eu não acredito que o jogador, depois que luta tanto na carreira para vir jogar no São Paulo, consegue entrar no São Paulo, que é muito difícil, né? Tem muitos jogadores querendo jogar, e aí o cara perde o estímulo, perde a vontade de jogar, é impressionante, né? Mesmo que o Dorival não seja fã do futebol dele, é um jogador que faz parte do elenco. Cabe somente a ele mostrar que ele pode ser titular do São Paulo. Ele tem um bom passe, tem um bom lançamento, e o cara, de uma hora para outra, esqueceu de jogar futebol. Perdeu o estímulo de jogar no São Paulo, e ele vai jogar onde? Né? Ele quer ser moeda de troca, vai virar moeda de troca. São Paulo daqui a pouco negocia ele, vai abrir espaço para estrangeiro, né? São Paulo que estava de olho aí no Mastriani, que não vem mais, mas o Martínez pode vir, né? O Jackson Mendes deve sair junto com o Gabriel Neves do São Paulo. Deve abrir espaço para estrangeiro, né? O São Paulo é um time importantíssimo no cenário mundial. O Gabriel Neves está deixando uma oportunidade de escapar assim. Não sei se falta orientação para ele, não sei o que aconteceu na vida dele, mas está perdendo espaço completamente. E, né, você perguntar para a torcida hoje, para o torcedor, o Gabriel Neves deveria ficar no São Paulo, a maioria, 70%, 80% fala não. Realmente o cara perdeu a vontade de jogar no São Paulo e deve ser negociado. A maioria fala isso. Principalmente porque não é um salário baixo, o São Paulo não pagou tão baixo por ele. Então aí ele vai jogar, que nem eu falei, vai jogar onde? Vai sair para jogar no Nacional do Uruguai de novo? É melhor que o São Paulo? Qual time é melhor que o São Paulo no Brasil hoje? É difícil, olha a estrutura que o São Paulo oferece para o jogador. Tudo de primeira. Então tinha que agarrar mais isso aí, tentar lutar, dar carrinho, né? Lutar no treinamento, treinar a falta. Aliás, não tem batedor de falta, não tem batedor de pênalti no São Paulo. Pô, vai treinar a falta depois do treino, vai bater pênalti. Seja diferente, cara, né? Gabriel Neves podia fazer tudo isso aí. Às vezes não tem lá um batedor de falta, ele podia treinar falta, podia bater pênalti, ser o melhor batedor de pênalti do São Paulo, já ganharia espaço no São Paulo. Falta isso pro jogador, garra, né? Precisa agarrar a oportunidade. Não pode largar a mão assim, do jeito que largou, de bobeira. Pessoal, São Paulo e Corinthians, antes de falar do centroavante aí, plano B do São Paulo tá de olho, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí. São Paulo e Corinthians amanhã feminino. É um jogo que o São Paulo joga pelo empate, ganhou semana passada.
de virada do Corinthians. O jogo é amanhã na Neoquímica Arena, no Corinthians, 10h30 da manhã começa, vai passar na Rede Globo. É importante pro São Paulo, né? Campeonato Paulista, o Corinthians, que é o bicho papão aí, ganhou de 8-0 do Palmeiras aí na semifinal. E o São Paulo já tava, o pessoal, todo mundo falando que o São Paulo ia ser atropelado. O São Paulo ganhou de virada do Corinthians na Vila Belmiro semana passada e agora joga pelo empate. Torceremos para que as meninas aí consigam esse feito aí, que vai ser um feito histórico pro futebol feminino de São Paulo, amanhã 10h30 da manhã. Hoje o São Paulo perdeu do Palmeiras no futebol sub-20, né? Os meninos, a garotada aí, o William Gomes, aliás, o William Gomes saiu machucado hoje, infelizmente com problema no joelho, depois a gente vai apurar, ver o que aconteceu, mas saiu de maca, machucado. O Palmeiras que ganhou de 1-0, o primeiro jogo tinha ganhado do São Paulo de 2-1, com um jogador a menos, hoje ganhou de 1-0 de novo. É um time complicado, o Palmeiras é um time bom também, né? Mas o São Paulo também não fica atrás, não. Meninada do São Paulo aí tá de parabéns, né? Os meninos que devem subir aí pelo menos 4 ou 5 jogadores pro time de cima, para ganhar mais bagagem, para treinar com os profissionais, né? O William Gomes e o Thales Vander, que já jogaram contra o Fluminense, entraram, né? Já vão começando a ganhar experiência aí, vão crescer com certeza, vão precisar de apoio dos jogadores que estão ali, do Nestor, pessoal que subiu e sabe como é difícil atuar no profissional, é diferente, né? A responsabilidade é maior e a categoria de base ajuda muito o jogador a conseguir entender o que é o fundamento do futebol, né? Bater bem na bola. Os treinadores e os preparadores físicos da base ensinam o jogador desde do juvenil ali, desde do infantil, do juvenil. Quem passa pelas categorias de base do São Paulo aprende tudo isso aí, né? Treinamentos básicos que vieram desde o cilinho, né? Treinavam com bolinha de tênis, faziam ali embaixadinha com bolinha de tênis para ganhar mais habilidade com a bola maior. Isso aí vem tudo técnica do cilinho. Isso existe ainda na categoria de base do São Paulo, né? Ensina a bater com o peito do pé. Tele Santana era craque nisso aí. O Tele Santana, no profissional mesmo, fazia isso aí, treinamento, por isso que ele era chamado de mestre. Ele ensinava o jogador profissional o fundamento que ele tinha aprendido na base. Se ele viu o jogador bater o pé na bola errado, ele mandava repetir 10 vezes o chute para o cara bater bem na bola. Ele não gostava que o jogador cruzasse a bola com a parte de dentro do pé. Ele gostava que o jogador cruzasse com o peito do pé, que tem mais precisão no cruzamento, né? O Cafu aprendeu muito assim. Pode ver, o Cafu cruzava tudo com o peito do pé, ia pro fundo, não cruzava de curva com a parte interna, que você erra, tem mais facilidade de errar. O Tele, quando a bola vinha pro lateral ou ponta bater e cruzar para dentro da área, era com o peito do pé. O Tele ensinava isso aí. O treinador da categoria de base ensina isso aí o jogador, né? Então o jogador ele chega bastante pronto para estar no profissional, para jogar no profissional. E esses meninos aí, né? O William Gomes, o Thales Vander, Thales Costa mesmo, que já faz parte aí, são jogadores aí que são joias de Cotia. Tem muito mais garoto aí. O São Paulo que é um ninho de ouro, né? E esses jogadores que vão subir aí, estão subindo aos poucos. E tomara que o Dorival coloque eles devagar para não queimar etapas, para eles poderem pegar experiência com jogadores mais velhos. Aí o São Paulo tem um grupo bom, né? Tem um grupo hoje um pouco maior, mais largo, para poder dar base para esses meninos jogarem e pegar experiência aí. O jogador que o São Paulo tá de olho aí, galera, é um centroavante. O Mastriani não vem mais para o São Paulo porque ele entende, já falei em outro vídeo, né? Que ele entende, ele não quer ficar no banco do Caleri. Então o São Paulo tá de olho aí num jogador que chama-se Gustavo Coutinho. Ele tem 1,82 m, ele está emprestado do Fortaleza para o Atlético Goianiense. Ele é goleador, ele fez 13 gols no campeonato da Série B do Atlético Goianiense, fez 15 gols na temporada inteira, 2023, é bom cabeceador, bate bem com os dois pés. São Paulo está de olho, tem outros times de olho também, mas o São Paulo está sondando esse jogador
como um plano B para substituir ou para fazer rodízio com o Caleri. Então as informações são essas aí. Sabadão, amanhã a gente acompanha o jogo, né? E faz um pós-jogo depois, então, de São Paulo e Cuiabá. Beleza? Um grande abraço.